Fala, meu povo, como é que vocês estão? Muito boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo esse podcast. Apresento a vocês o primeiro episódio do podcast Carros e Finanças, Consultoria na Prática. Hoje estamos aqui com o nosso querido amigo Daniel e aqui compondo essa banca de informações hoje, de informações incrivelmente relevantes para vocês do mundo automotivo e do mundo financeiro, meu amigo João Libório. E aí, João, como é que você tá? Tudo bem, Welton? Prazer estar aqui gravando esse primeiro episódio do projeto Carros e Finanças. Prazer estar ao lado de profissionais aqui que são referência da área. Muito empolgado, com certeza vai ser bem bacana. O prazer é todo nosso, Daniel, te receber aqui. A gente está muito feliz em estar aqui, mas fala um pouquinho do Daniel. Quem é o Daniel? Em primeiro lugar, queria agradecer a vocês por participar desse primeiro episódio de vocês aqui, que com certeza vai ser um maior sucesso. Realmente precisa divulgar, as pessoas precisam conhecer mais esse mercado. Perfeito. E estar com profissionais como vocês, né? Atendendo, criando oportunidades de levar conhecimento para as pessoas, isso é muito bacana. Eu vim do mercado financeiro, né? Tenho 20 anos trabalhando no mercado financeiro, nos últimos 5 anos especialidade somente com consórcio, só trabalhando com consórcio. Então, é uma área que eu gostei muito, né? E dá pra gente fazer muita coisa com consórcio, muita coisa bacana. Ajudar as pessoas a planejarem, a se programarem, a trocar carro e outras coisas também. Maravilha. E para vocês que estão nos acompanhando, que ainda não nos conhece, né? Eu sou o Elton Rocha, sou consultor automotivo e avaliador técnico profissional de veículos. E hoje atuo no mercado consultivo para consultoria automotiva. Tá? João, fala um pouquinho de você, o que você faz, o que a gente traz aí de benefícios pra gente aqui. Vamos lá, eu sou engenheiro mecânico de formação, mas há cerca de 5 anos atrás eu fiz uma transição de carreira. Hoje eu sou assessor de investimentos, atuo no mercado financeiro e recebo várias dúvidas dos clientes até relacionadas a esse tema que a gente está trazendo, que é, poxa, João, é melhor comprar um carro financiado, é melhor fazer um consórcio, é melhor pagar à vista? Então existem no dia a dia várias dúvidas como essas. É um dos pontos que eu trabalho, né? Além, claro, dos investimentos e outros tipos de estratégias e aplicações financeiras. Mas aqui nesse projeto eu vou estar muito dedicado a trazer conhecimento financeiro, né, e estratégia de investimentos para os ouvintes, enfim, telespectadores, para a gente tirar algumas dúvidas e fazer as pessoas tomarem decisões mais inteligentes. Mais assertivas, né? Perfeito. Maravilha. E para o primeiro episódio nosso, hoje nós vamos falar sobre financiamento versus consórcio ou à vista. E para a gente poder começar esse bate-papo, João, faça as honras da casa, começa falando da gente aí o que é melhor para comprar hoje no mercado automotivo. Financiamento, consórcio ou à vista? Vamos lá. Quando a gente fala sobre o que é melhor, financiamento ou consórcio ou até pagar à vista, a primeira coisa que a gente tem que considerar é a taxa de juros do país, que no caso é a Selic. Em momentos nos quais a Selic está alta, como está agora, já teve até um pouco mais alto, o Copom já fez alguns cortes, mas em momentos de juros altos, o que é que acontece? O crédito é caro. Então você vai financiar um carro, você vai financiar um apartamento, os juros são muito altos, é muito caro você obter esse dinheiro, né? Eu gosto dessa frase, o dinheiro é caro naquele momento. Então, você vai pagar muito. Às vezes tem aquela brincadeira, né, que o pessoal fala, poxa, financiamento você paga 2 carros, né? Tem esse dito popular. E na prática acontece principalmente quando os juros estão altos. A grande vantagem do consórcio é que ele não tem taxa de juros, ele tem uma taxa de administração que é muito mais acessível e você tem ali ou um índice corrigindo ou então, no caso de consórcio de carros, um modelo de referência. Caso esse modelo aumente, você tem ali um ajuste da parcela. Tá? Por que isso? Porque no consórcio, o consórcio é um grupo, certo? E as pessoas que estão entrando e contemplando logo no início vão estar pegando o carro atualizado, as pessoas que compram no final também têm o direito de comprar a versão atualizada. Então não é justo que elas não consigam comprar porque elas não contemplaram no início. Então é uma questão até de bom senso que o valor seja atualizado ali baseado num carro de referência. Então voltando para a pergunta, o que é melhor? Para comprar o carro, consórcio ou financiamento? Depende, os juros estão altos, você tem pressa de pagar, qual a sua urgência em ter o veículo ou em pagar o consórcio. O consórcio a gente fala às vezes de uma taxa de administração de 18%, 20% no período, mas esse período pode ser um período de 8 anos, Perfeito. 8 anos e meio. Então, se você pegar 18% e diluir em 8 anos, fica bem barato. Mas se você quer pagar em 12 vezes, por exemplo, você é uma pessoa que não aguenta, não gosta, não convive bem com parcelas longas, fica caríssimo.
fica talvez até equivalente a uns juros, né? Às vezes você tem também promoções de dê uma entrada alta e parcele sem juros. Perfeito. Talvez financiamento seja vantagem nisso. Agora que eu tô falando há bastante tempo e eu tô com um especialista do setor nesse momento aqui na minha frente. Então eu vou passar o espaço para Daniel, que com certeza ele vai falar muito melhor do que eu sobre isso. É o que eu sempre falo sobre o consórcio. Ele é uma das ferramentas. Hoje, Maravilha. Quais são as formas de você comprar um bem? Sim. À vista. São poucas pessoas, às vezes, que têm esse capital para poder usar, né? Às vezes tem o capital, como ele está com esse capital aplicado, não faz sentido, de acordo com a remuneração que ele está recebendo, se descapitalizar para comprar um bem, né? Financiado ou consórcio. Existem essas 3 formas de se comprar um bem. Seja carro, ou seja imóvel, terreno, o que você quiser. Então, sempre que eu falo, quando eu converso com algum cliente, eu digo sempre, consórcio não é receita de bolo. A gente vai entender a necessidade do cliente. Se a gente vê que dá para atender com consórcio, fizer sentido, a gente vai levar o consórcio como a melhor opção. Se não for, como o próprio João falou, vamos ter que fazer um financiamento, né? Ou então, dependendo do momento dele, ele vai ter que comprar à vista. Entendi. Porque tudo vai depender de sua pressa. Você tem pressa, você paga caro. Se Era você isso pode que eu ia te perplanejar, você paga muito mais barato. É o que faz muito mais sentido, Sim. né? Tudo que a gente planeja faz sentido. Se eu quiser viajar agora eu vou pegar um voo, quero ir para o Rio de Janeiro. Eu vou pagar uma passagem altíssima. Mas se eu puder planejar, eu vou pagar muito mais barato. Muito mais barato, né? em relação a esse Então, consórcio. isso tudo que tem que ser analisado. Então, sempre é perfil do cliente. Por isso que a gente sempre fala, veja um consultor financeiro da área de consórcio para entender a sua necessidade, para ver se faz sentido ou não. Então, isso é muito bacana. É uma coisa assim que me apaixonei em trabalhar com isso, Sim. porque você entende o perfil da pessoa, e se a gente conseguir atender, a gente vê o sucesso do trabalho, do planejamento, a pessoa adquirindo seu carro, adquirindo seu imóvel, o que for através do consórcio, cara, isso é o maior prazer. Isso é muito bacana. Muito bacana. Maravilha. A gente estava conversando até nos bastidores, a gente estava falando sobre a questão de consultoria, né? A forma consultiva que hoje, entre aspas, me corrija se eu estiver usando a nomenclatura errada, mas o vendedor de consórcio, ele usa muitas vezes para poder chegar até a venda, né? Para chegar à concretização da contratação do consórcio. E eu estava observando a forma como você estava me contando, me relatando alguns casos, que você tem realmente uma forma consultiva, uma forma de preocupação em estar ali entendendo as reais necessidades do cliente, para que não seja do popular, aquele empurrômetro de produto, Exatamente. mas realmente aquilo que se encaixe na necessidade do cliente. Aí eu te faço 2 perguntas. Talvez é até mais ou menos como o João já até começou a explicar. Vale então a pena, no mercado, no cenário atual que a gente está vendo, o consórcio? E quais são as mais práticas, vantagens e desvantagens de se fazer um consórcio? É o seguinte, outro ponto que a gente vai levar para o mercado financeiro. Tá. Por que o consórcio é barato? Porque o consórcio é um dinheiro de um grupo, como ele falou, é um grupo de pessoas. Perfeito. Então, aquilo ali, a administradora, o que é que ela faz? Existe uma administradora regulamentada pelo Banco Central, Certo. a Lei 11.795/2008, que regula todo esse processo. Então, por que é barato? Porque a administradora só vai cobrar para administrar aquilo ali, administrar a contemplação, olhar a garantia, fazer esse processo. Para o financiamento, o dinheiro vem do mercado financeiro. Então existe o repassador, que é o banco, então, e tem um spread bancário. Então existe o risco. Às vezes até a Selic caindo, os juros vai cair, mas não vai cair em um patamar que vai ficar igual ao Selic. Sim. Porque existe o spread bancário, existe o risco do Sim. banco. Aqui existe o risco do grupo, sim. Mas esse risco do grupo, ele é totalmente acobertado pela lei e pela administradora. Então existe essa fiscalização. Tá. Né? Então isso é muito importante deixar bem claro. Então por isso que o consórcio fica mais barato nesse cenário. Então agora eu preciso de pressa, eu preciso comprar de imediato. Aí quais são as formas de contemplação? Sorteio, o próprio nome diz, sorte. Eu vou depender da sorte. Então é a pessoa que quer planejar mesmo sem pressa. Não, mas eu preciso um pouquinho adiantar. O que é que eu faço? Eu posso dar a opção dos lances. Tá. Então, esse processo de consultoria, a gente vai analisar quanto você tem de lance. Faz sentido dar este lance para você antecipar? E, além do mais, existe uma estatística dentro de um grupo. Por exemplo, peguei um grupo já de 2, 3 anos. Então, eu tenho uma estatística dele com a média de lances que estão acontecendo. Mas mesmo com essa média de lance, eu não tenho como te garantir. Porque pode chegar uma pessoa e ofertar um lance maior. Vamos supor, a média está 35, ou sei lá, 50, 55.
a gente oferta 60. Pode chegar uma pessoa ofertar 62 naquele mês. Exato. Vamos trazer exemplos reais, né? Eu acho que fica melhor para o público e eu estou exatamente nessa situação, né? Eu tenho um carro, mas eu já fiz o consórcio para o futuro. E aí, quando eu fiz o consórcio, inclusive com o Daniel, a gente checou o histórico do fundo e do grupo. E tinham ali carros sendo contemplados entre 55% e 60%, né, de lance em relação ao crédito da carta. E aí a gente fez, e no mês passado o lance mais baixo que contemplou foi 62%, e nesse mês, salvo engano, 63%, 63,5%. Então o que é que isso quer dizer? Você não garante a contemplação, a não ser que você dê um lance muito mais alto do que a média do grupo. Só que se você der um lance muito mais alto, financeiramente isso não é inteligente, porque você já está tendo um desembolso grande, sendo que a grande vantagem do consórcio é você desembolsar o mínimo possível. Exatamente. No melhor dos mundos, nem ter desembolso quando é por sorteio, mas desembolsar o mínimo possível e ir pagando suavemente, sem taxa de juros ali, o saldo remanescente. Então, digo isso por quê? Porque não dá para garantir, uma vez que você não tem como controlar o lance que vai ser ofertado pelos outros cotistas do grupo. Exatamente. Então, era isso que justamente eu tinha como próxima dúvida. Na minha consultoria, eu sempre recebo alguns clientes que me perguntam e até relatam casos como esse. Então, não existe a possibilidade do operador, no caso do consórcio, ele garantir para o cliente que já vai botar ele no grupo para contemplar. Olha, eu vou te garantir, você tira aí um exemplo, venda o teu bem, que geralmente é o que mais acontece. Venda o seu bem, o carro, a casa, pegue esse dinheiro, faça como alfance que eu te garanto a contemplação desse consórcio. Então, isso seria arriscado fazer. Muito. Ou não existe? Deixa eu só comentar um pouco antes do Daniel entrar em detalhes, mas você chegou a comentar um pouco sobre gatilhos de venda. Sim. E isso é um gatilho de venda, né? Poxa, eu te garanto, passa uma segurança, só que nesse caso é uma garantia falsa. Você não tem como controlar os outros lances, como eu falei. Outros gatilhos são, por exemplo, olha, parcela reduzida. Você não precisa dar um lance para conseguir reduzir a parcela. Eu já te ofereço uma parcela reduzida desde o início. Só que o pessoal conta o outro lado, que uma parcela reduzida entra menos dinheiro no grupo, que a taxa de administração se mantém ali alta, né? Então você coloca na prática menos dinheiro no caixa do grupo. E se tem menos dinheiro, tem menos carros sendo liberados ali no grupo. Então, se tem menos carros contemplando, tem mais gente ali concorrendo com você, menos carros e muito mais difícil você tirar o carro, né? Seja por lance, né? Os lances vão subir pela demanda de gente ofertando, ou até por sorte, né? Se você tem menos pessoas saindo do grupo, as possibilidades diminuem. Isso é verdade. E justamente isso. E uma coisa que tem que ter muito cuidado, principalmente para consórcio de carro, essas parcelas reduzidas, tem algumas administradoras que vão até a contemplação. Tá. Vamos dar aqui um exemplo. Peguei um prazo de 60 meses, numa parcela reduzida. Não dei lance, que eu estou planejando, contemplei para o sorteio no 5º ano. O último ano, eu vou ter que pagar todo esse retroativo. Então tem que ter muito cuidado até numa parcela reduzida, para ver se a pessoa, se for a pessoa vai realmente ofertar lance, faz até sentido. Mas a pessoa que não vai ofertar lance, vai depender única e exclusivamente do sorteio, já é melhor ela já entrar com a parcela dentro do orçamento. Entendi. A não ser que ela fale assim, não, dá para eu entrar com a parcela daqui a 24 meses, eu fico com essa parcela reduzida, porque eu sei que eu vou ter uma receita adicional, eu vou melhorar de salário, eu vou ter uma outra receita que eu consigo pagar mais lá na frente. Sim. Um valor maior. Então tudo isso aí tem que ser analisado. É por isso que eu sempre falo, tem que sentar, entender a necessidade. Entendeu a necessidade, a gente vai fazer uma receita. Somos um médico. Sim. A realidade é essa. Então, o João é consultor financeiro, ele tem que entender o perfil do cliente. Se é um perfil arrojado, se é um perfil mais conservador. Então, existem riscos em qualquer coisa. Então, o consórcio tem essa garantia, a garantia de contemplação? Tá. Sim, tem. Porque todos serão contemplados. O pessoal me pergunta, quando é que eu vou ser contemplado? Eu digo, em qualquer mês. Você me garante? Eu digo, garanto. Mas quando? Em qualquer mês. Porque todos do grupo têm que ser contemplados. Isso é lei. Isso está na regra. Até se o grupo não tiver saldo, a partir do momento que ele fundou, obrigatoriamente tem que sair um sorteio. Por sorteio tem que sair. Quando tem várias pessoas injetando recursos, sai através dos lances. Mas, obrigatoriamente, um sai para o sorteio. Então, todos serão contemplados. Cada um no seu mês, cada um no seu momento. Né? Uma coisa que eu não respondi foi assim, qual a desvantagem do consórcio? Bacana isso. A desvantagem que eu vejo é o seguinte, é parar de pagar, porque você perde dinheiro.
Porque a partir do momento que você fez um contrato com a administradora, certo? Você parou de pagar, houve uma quebra de contrato. Sim. Então, a taxa de administração proporcional que você pagou, ela não é devolvida. Existe uma multa ainda de 20%. Vai depender da administradora, vai variar 10, 15 ou 20%. Vamos botar aqui 20%. Isso o Banco Central permite. E você não recebe o dinheiro de imediato que você guardou. Você vai participar de um sorteio das pessoas que desistiram ou no final do grupo recebe esse valor. Esse valor é corrigido, mas não é uma correção de um mercado financeiro arrojado, mas mesmo assim, então, ou seja, não faz sentido você parar de pagar, né? Isso é uma desvantagem. E também desvantagem é o quê? Você está com muita pressa, não tem um dinheiro para lance, não faz sentido o consórcio. Então, por isso que a consultoria é importante para entender. Faz sentido? Ó, Elton, faz sentido para você. Ó, João, não faz sentido para o seu perfil. Então, por isso que a gente analisa, a gente estuda, analisa grupo, sempre vai orientando o cliente dessa forma. Muitos clientes, às vezes, chegam com pressa, quando vê que o consórcio é mais barato, ele falou, é melhor eu planejar. Porque muitas vezes, a gente, no mercado, a gente ouve bastante, ou a pessoa ela já chega com aquela necessidade, entre aspas, aquele sonho de realizar, de ter o bem. E quando a gente fala de financiamento, a gente sabe que a gente entra na loja, já se tiver pré-aprovado, praticamente você leva no mesmo dia com o carro. Exatamente. Né? E no consórcio a gente sabe que não. A gente sabe que tem, como você mesmo acabou de explicar, tem o tempo, tem questão de assembleia, contemplação e tal. Então, dentro hoje do que a gente tem de ideia em o operador dizer para o consumidor que ele dá garantia, eu garanto a você que você vai ser contemplado no mesmo mês que você der o lance, então isso aí, quem está ouvindo a gente, quem está assistindo, já pode saber que não é algo real. Já tive clientes que contemplaram na primeira assembleia. É o que você falou, sorte. Não, sorte. Com lance. Com lance. A gente pegou o histórico maravilha. do lance, do lance, mostrou o histórico do lance e os lances permaneceram. Entendi. Não houve nenhuma flutuação. Tá. Entendeu? Mas eu não garanti a ele. Eu falei, não tenho como te garantir, que pode. Expliquei. Ele falou, não, tudo bem, eu não tô com pressa. Se sair esse mês, bacana, pra mim tá ótimo. Massa. Se sair daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, eu vou ofertando esse lance. Às vezes acontece tranquilo. Até o contrário, né? A gente já bateu um papo sobre isso, do cliente chegar assim e falar, poxa, João, eu não tenho 50% pra dar de lance agora. E a gente tem visto que, 50% nem contempla, teria que ser um pouco a mais. Eu tenho, sei lá, o equivalente a 40, 45, e o Daniel falou, poxa, vamos ofertar. Vai que nesse mês, por algum acaso, os lances descem e as pessoas não ofertam. Sim. E você leva... Gente, não custa nada, né? Você dá um lance, não é pagar para depois ver o que acontece. Você simplesmente comunica que vai ofertar aquele valor. Caso você seja contemplado com aquele valor que você ofereceu, vai ser geral no boleto, você vai ter alguns dias para pagar. Então, uma dúvida até de um cliente que eu recebi, ele, poxa, João, eu não vou dar esse lance porque se eu não for contemplado, já que não é garantido, eu vou ficar sem esse dinheiro. Não, você só paga se você for contemplado. Você pode oferecer todo mês ali, não tem problema nenhum. Se você não for contemplado, você não vai pagar nada. Isso o dinheiro continua com você guardado. Continua guardado. Exato. Eu já tive caso de cliente meu que deu 30% de carro e foi contemplado. Às vezes eu tive um cliente com 25% de imóvel, ele também foi contemplado. Foi um mês que o pessoal não deu lance, aconteceu algum problema lá, ou esqueceram, não sei o que aconteceu, e ele deu. Se não tiver ninguém ofertou, é o dele que vai ser o maior. Exato. Tá, peraí, então assim, só pra gente poder então fazer uma matemática bem rapidazinha aqui pra gente entender. O cliente, ele ou vendeu bem, ou ele tem um dinheiro reservado pra poder dar de entrada. Vou dar um exemplo aqui, um carro de 125 mil. Ele tem ali 80 mil na mão dele pra ele poder dar em dinheiro, pra ele poder comprar esse carro. Se ele chegar e dizer assim, olha, no consórcio eu dou 80% do valor da carta que eu tô querendo ser contemplado. Ou é melhor ele ir na loja com esses 80 mil, concessionário aí com esses 80 mil na mão, para tentar buscar na loja uma melhor condição. É mais, talvez a palavra não seja vantajoso, mas é mais inteligente da parte dele tentar buscar um consórcio, dando 80% de lance para poder contemplar em uma carta de 125 mil, ou ir até a concessionária e dar esses 80 mil e tentar talvez taxa zero, ou negociar o preço do carro. Tá, vou entrar nesse detalhe. Digamos que seja, vou pegar um número redondo, tá? Um carro de 100 mil. Ok. E ele tem esses 80, tá? Se ele faz um consórcio e querendo o carro de forma rápida, o que é que acontece? Ele tem 80 mil, ele quer um carro de 100. Se ele fizer uma carta de crédito via consórcio de 100 mil, vai entrar a taxa de administração no período. Tá. Digamos, 18% é uma boa média, 18%, né? Mas talvez 2% de fundo de reserva que alguns bancos cobram. Então, o custo total dele sai de 100 para 120.
Então os 80 mil que ele tem já não são mais 80%, né? É 80 de 120, 80 já é um percentual menor. Então você vai dar ali os 80 para contemplar essa carta de 120, provavelmente você vai contemplar. Mas é um lance alto, né? Justamente por ser um lance alto, você vai contemplar. Mas, poxa, Faz se você sentido. já tem 80% do preço do veículo, você chegar assim, pô, o carro é 100 mil, eu tenho 80 aqui. Será que nesse caso não valeria a pena financiar os outros 20? Exatamente. Dando essa entrada, muitas concessionárias já falam assim, poxa, eu financio sem juros isso aqui. Vai ter uma 24 taxa vezes, de... Exato, 12 18 vezes. vezes, 24. Você paga sem juros, vai ter uma taxa ali de abertura de crédito, mas assim, é bem ok. Então, nesse caso, o consórcio não seria a melhor opção. O financiamento seria melhor. Ah, João, mas o carro é seminovo, o carro é usado, eu não vou conseguir nessa condição de sem juros. Avalie, de repente você tem um score bom no banco, você consegue uma taxa melhor. Ou então, por que não, ao invés de você desembolsar 80, qual seria a média de lance para um carro de 120? Talvez 65, 68, 70. Dê ali seus 68, fique com 12 na mão. Exatamente. Invista em outra coisa, mantenha uma reserva, vai que acontece uma necessidade. Então, assim, é importante ter um recurso na mão, né? A gente sabe até que Com certeza. a chance de ter algum problema e precisar de dinheiro é muito maior quando você não tem nada. Perfeito. Exatamente. É bem quando a Manter coisa o fundo de acontece. reserva. Manter Exato. o fundo de reserva, Exato. justamente isso. E vai pagando aos poucos. E a outra coisa, sempre que eu falo com o cliente, analise o financiamento, Tá. analise o consórcio. Vamos botar os dois. Qual é o mais vantajoso? Como o João Exato. falou. Então, para que eu me descapitalizar de 80, às vezes eu posso me descapitalizar somente de 60, né? Ou alguns consórcios ainda tem uma coisa que é bacana. Outras pessoas gostam, outras não gostam. Tipo assim, um lance embutido. Você ainda Isso pode, é muito bacana. você ainda Isso é pode muito usar bacana. uma parte da carta como lance. Como é que fazer funciona uma conta isso? fazer uma conta de padeiro. Vamos né? lá. Eu peguei um crédito de 100 mil. Ok. Aí o consórcio permite dar 30% de lance embutido. Então eu uso 30 mil da própria carta. E boto mais 20 mil meu. Então deu um lance de 50. Se eu contemplar desta forma, eu não usei 30 da carta. Então minha carta de 100 passa a ser quanto? 70. 70 mil. Mas você não tirou do bolso Eu aquele não dinheiro. tirei do bolso Você tirou o da valor sua todo. carta. Eu tirei da carta. O custo da operação aumenta, mas não fica tão caro quanto um financiamento. O custo da operação que você fala seria a taxa É porque você vai pagar uma taxa de administração em cima dos 100 mil. Tá. E você está pegando 70 70. de crédito. de crédito. Porque entendeu? você usou 30 Porque como você usou lance. 30 como lance da Então própria a taxa carta. administrativa fica a de 100. Permanece a de 100. Exatamente. Mesmo você pegando a 70. taxa de administração é fixa. Essa Por taxa de outro administração, lado, você está desembolsando só 20 em vez de 50. para pegar um crédito de 50 mil. 70. De 70. De 70. De 70. Exato. Entendeu? Então existem essas coisas, por isso que a gente tem que sempre entender o perfil. Às vezes, pô, tem um pouco dinheiro, mas se permitir usar esse lance embutido, por que não pegar uma carta um pouquinho maior? Eu vou pagar um pouco maior, mas mesmo assim faz sentido. Quer ver uma coisa legal? Acho que a gente uma vez estava conversando sobre uma cliente que queria pegar um carro, vou pegar um valor qualquer que eu não lembro exatamente, de 50 mil. Mas não era o carro que ela queria, enfim, não tinha os opcionais. Pô, por que essa pessoa não faz um consórcio com um lance embutido, já pega um valor de crédito maior, mas o desembolso não é tão alto, e ela de repente usando parte do crédito como lance, através do lance embutido, Exatamente. você consegue contemplar uma carta de um valor maior do que o carro que ela compraria e pagaria de forma diluída com um custo de administração baixo. Exato. E ela teria um carro mais confiável, mais novo, mais moderno, enfim, um porte, uma estrutura maior. Sim. E vai estar muito mais satisfeita, né, ali. Então, às vezes faz sentido. Às vezes faz sentido você usar uma ferramenta dessa que muita gente não conhece. Às Não vezes você sabe que conseguiria tem, um né? O cálculo papel do melhor. consultor, né? O É, papel é, de é por justamente isso- ser É por isso que a consultivo. gente tem que entender o perfil do cliente. A gente tem que fazer, tem que fazer várias perguntas para ver se a gente consegue atender ou não. Porque se não conseguir atender, infelizmente não vai dar. Ele tem que procurar uma outra ferramenta financeira Para poder para fazer. que ele possa atingir o objetivo dele. Por falar em né? perfil de cliente, né? Você já comentou umas 2 vezes e eu trabalho muito com isso, né? Tenho clientes assim bem arrojados, bem conservadores. Um outro uso do consórcio é o uso para uma alavancagem financeira. Acho que vale a pena a gente comentar sobre isso. Vale sim. Tem. O consórcio não é só para você comprar um veículo, você pode utilizar essa ferramenta para fazer uma estratégia financeira inteligente. Eu vou dar um exemplo e aí você comenta se está correto. Mas vamos lá. Imagina que, poxa, eu tenho um carro, meu carro está quitado. Vou pegar um valor fechado novamente, 100 mil reais. E pronto, beleza, eu tenho um carro, não tenho... Esses 100 mil estão aplicados, estão ali imobilizados no carro. Eu poderia fazer um outro consórcio,
dá um lance do mínimo possível, ficar dando lances ali na faixa mais baixa do que vem sendo contemplado, contempla esse carro, pego outro carro, fico pagando ali mensais com a taxa de administração baixa, vendo o meu carro, pego aquele 100 mil do meu carro e eu aplico esses 100 mil. Com o dinheiro da própria aplicação, eu ainda pago as parcelas do consórcio, às vezes com a rentabilidade. Eu cheguei a fazer uma simulação desse tipo para um cliente meu, para ele pegar um carro de cerca de 150 mil reais, se ele tinha dinheiro para comprar à vista. Se ele pegar os 150, aplicar, no caso dele não precisou nem vender o carro, né? Ele já tinha o dinheiro para comprar. Ele poderia inclusive comprar à vista. Se ele pega, aplica no momento de Selic alta, como a Selic está, né? Numa boa taxa prefixada ali, e considerando o histórico da taxa de administração mais a valorização do carro de referência, no final de 6 anos ele tinha um ganho de 50 mil. Daniel, o Elton, 50 mil, a gente está falando de 1/3 do carro de 150 mil. Ele ganhou ali, ou seja, o carro, ao invés de 150, teria saído por 100. Só porque ele fez uma estratégia financeira inteligente utilizando um crédito barato, que é o consórcio. Então, o consórcio não é, poxa, não tenho dinheiro, preciso fazer um consórcio, eu preciso fazer um financiamento. Às vezes a pessoa tem, só que aquele dinheiro aplicado em outro lugar vai render muito mais do que o custo do crédito do consórcio. É fundamental entender isso, porque investimentos, finanças é muito spread. Qual é o custo que eu estou tendo para ter aquele dinheiro, para ter aquele crédito, e o quanto eu estou ganhando para ter esse dinheiro aplicado naquele lugar. Se o custo para tomar um crédito é mais barato, é menor do que a rentabilidade que você está tendo aplicando em outro investimento, faz muito sentido. Isso se chama alavancagem financeira. Exatamente. E muita gente faz, e muita gente aumenta, constrói e aumenta a sua fortuna investindo de forma inteligente. Você não precisa usar o dinheiro que você aplicaria, deixaria parado num carro, numa casa. Agora, eu dei um exemplo de um carro de 150 mil e ele teria um spread ali, um ganho de operações de 50. Imagine isso para um imóvel. Que a gente consegue fazer consórcio para imóveis, certo? Então, é uma opção muito interessante. Se você puder comentar um pouco, ou falar de algum caso real que as pessoas têm feito. A gente faz, além do consórcio, que a gente chama assim, quem trabalhou aqui nesse momento foi um consórcio primário. Sim. O que vai ser o consórcio primário que eu sempre falo? É o quê? Eu vou comprar um imóvel, eu vou comprar um carro, eu vou comprar um terreno. É o que o pessoal faz. Tá. Aí a gente tem um consórcio na área de capital estruturado. É você pegar um capital desse, fazer um processo desse para se capitalizar. Eu já tive um cliente que ele comprou o carro do irmão. Ele estava precisando do dinheiro, só que é confiança do irmão. Aí o irmão recebeu o dinheiro e repassou para ele. Mas é uma compra. Ele fez uma compra de um carro, né? Ficou financiado, mas aí vai fator confiança, claro. A gente vai dar todo o processo. Então você consegue alavancar com um recurso bem menor, né? Tem pessoas que usam o imóvel dela para justamente coloca o imóvel como garantia para fazer uma reforma e justamente alavancou recurso para quê? Para fazer a reforma de um imóvel. Porque se ele for para o mercado financeiro para fazer a reforma daquele imóvel, vai ficar muito mais caro. Então a forma também de alavancar financeiramente para você fazer a sua reforma, ou comprar um outro carro, como o João falou, eu peguei um outro, eu tenho um exemplo meu prático. Eu tinha um consórcio, contemplei o consórcio de carro. Tá. Eu tinha um consórcio, contemplei esse consórcio de carro, vendi o meu carro depois de 4 meses, sem pressa, porque quando você tem pressa, você vai vender muito mais barato. Exatamente. Vendi meu carro sem pressa. Depois que eu vendi o meu carro, eu já tinha o dinheiro para comprar o outro. Que a minha carta já estava contemplada. A alavancagem, né? Foi uma alavancagem que eu fiz também. Sim. E com custo barato. Do que vender meu carro rápido, eu ia perder dinheiro. Claro. Não perdi o dinheiro na venda. E fiquei com calma procurando um outro carro. Uma coisa bacana é essa. Você não tem urgência, você não tem um prazo para usar sua carta de crédito depois que você Exatamente, contempla, não tem. Então não pode tem. ficar ali à vontade. Pode ficar à vontade. Outra coisa interessante, pode somar cartas de crédito, né? Você pode fez um consórcio no momento para comprar um bem. Exato. Fiz uma carta de 100 mil, mas de repente se encantou por um carro de 150. Eita, João, vou ter que colocar a diferença em dinheiro? Não, você pode fazer uma carta de 50, dá um lance de 30, contempla a segunda carta, junta e aí compra o carro. Exatamente. E além do mais, eu tinha um cliente que até acessou também, né? Que foi através dele que eu conheci também, João. Ele é meu cliente. Ele comprou. Só um parênteses, vamos convidá-lo para contar essa história aqui. Bacana. Aí ele comprou um consórcio e falou: não, vou começar a dar lance daqui a 1 ano. Tá. Aí falou, pô, bacana. Então você tá fazendo o planejamento, vai pagando. No 6º mês contemplou por sorteio. E já tá com o carro na mão. Porque às vezes a pessoa fala assim, caramba, eu quero trocar o carro daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Quando tiver perto, eu compro. Já começa a programação. Não, já começa a programação. Não, eu vou comprar daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano eu compro um consórcio. Não, você já tem que estar antes
Porque vai Se que antecipando se pra saiu no fazer. sorteio, Perfeito. ele antecipou a compra do carro dele Tá. em 6 meses. Sem desembolso. Sem desembolso. Ele Nada. ganhou Tá literalmente. usufruindo um bem bem. de, vou chutar, 120, 150, não sei qual era o valor da carta, sem tirar nada. Só Porque- pagando parcela. Exato, só pagando a parcela. Detalhe, a parcela é mais baixa do que se ele estivesse alugando um carro que nem seria dele. Exatamente. Pra mim, que não sou do mercado financeiro, chegou uma pergunta aqui, eu já tô com o celular Bacana, na mão, já bacana. vou mandar pra você. Pra vocês, no caso. Pra mim, que não sou do mercado financeiro, vendo vocês fazerem esse bate-bola em relação ao que é bom, o que não é, o que é vantajoso, o que não é, alavancagem financeira, a mente começa abre um portfólio, abre um leque de ideias, né, que a gente pode estar ali apresentando de forma consultiva para o cliente e tirando justamente esse misticismo, muitas vezes, de quem está em casa e de quem está nos assistindo, em achar que o consórcio é algo onde ele vai dar um lance e vai esperar 2, 3 anos, 1 ano e meio, ou seja, ele não é vantajoso para ele. Né? Então, quando a gente começa a ter essas ideias e ver vocês falando dessa forma, traz muito a ideia que a gente teve para criar esse podcast. Perfeito. Que é Exatamente. justamente trazer essa informação de qualidade para quem está do outro lado. Né? Trazer para o público essa ideia de que muito do que é dito no mercado é mito. Muito do que é Exatamente. dito em relação ao consórcio, né, é algo que não está sendo falado da forma correta. Como eu Perfeito. disse a Tem você lá muita atrás. distorção. Exatamente. Eu já vi Tem. histórias na minha consultoria, na minha empresa, de clientes que falam para mim, olha, Welton, consórcio eu não sou muito, porque eu já vi Cara. essas histórias que falam no jornal, na internet, onde pessoas que garantem o consórcio, você se descapitaliza e você fica preso muitas vezes. Perfeito. Inclusive, existe um golpe muito famoso na OLX, que é vou até falar o nome da plataforma, que existe o golpe que é o quê? Você é chamado para olhar um carro. Exato. Quando você chegar lá, o carro não existe, mas mesmo assim você assina uma papelada completa como se estivesse comprando um carro, e no final não existe carro, é um consórcio. E você fica preso aquilo ali. Então hoje, com a ideia do podcast, né, de a gente trazer essa ideia de transparência, né, como enquanto você, João, enquanto assessor financeiro, consultor financeiro, e você, enquanto especialista da área de consórcios, é desmistificar isso. Exatamente. Né? É mostrar para o público que o consórcio é algo muito acessível, é Eu algo vou- vantajoso até. É mais uma ferramenta. Mais uma Perfeito. ferramenta, O que maravilha. Que não é a melhor nem a pior. Não é pior. A gente não Exatamente. tá aqui para Mas- vender consórcio, a gente quer deixar claro, inclusive... Eu trabalho com consórcio e tenho parceiros que fazem financiamento. Se Que não fazem for, eu financiamento. passo pro perfil do financiamento. Exato, a gente Não tem tá que falar aqui, o que é pra faz mais ajudar. sentido, né? Nosso objetivo é ajudar ao cliente. Exato. É entender a necessidade dele. Fazendo sentido, bacana. Não fazendo sentido, ele tem que procurar outra ferramenta. E deixar claro para ele, poxa, funciona dessa forma, tem essa parte positiva, essa parte negativa, o consórcio é assim, o financiamento é assim, todas as outras formas vão ter um lado bom, um lado ruim, qual é o que mais se adequa à sua necessidade, perfil. ao seu momento. Maravilha. Né? Eu percebo muito que compra, principalmente aqui no Brasil, é emoção. E Isso. que Muito. quando muito, se fala muito, de- muito. de comprar um bem que a pessoa às vezes sonha e trabalha e sabe, é algo assim, uma realização, Tá. um carro, uma casa, a pessoa é ansiosa. Então, o financiamento tem essa vantagem de trazer na hora, Tá. né? Exatamente. Eu acho que é um pouco, vou usar esse termo, desagradável Sim. para o consumidor, ou talvez frustrante, você ficar pagando algo que você não tem ainda. Caramba, poxa, eu tô pagando e eu não usufruo. Quando você paga uma parcela de um financiamento, o seu carro tá ali na garagem. Já tá ali. Então as pessoas falam, porra, eu só quero esse carro daqui a 2 anos, eu não vou fazer um consórcio agora, eu só quero daqui a 2 anos, mas daqui a 2 anos você não vai ter tempo de fazer o consórcio, Pra sabe? fazer Então, essa ou pressa. então você vai ter que já fazer com o dinheiro do lance, você não consegue se planejar. Consequentemente, se você não planeja, você não paga mais barato. O jogo do dinheiro, pessoal, é basicamente o seguinte: quem tem dinheiro e não vai usar agora, consegue aplicar e ganhar dinheiro. Quem não tem o dinheiro, mas quer antecipar um sonho, um carro, uma casa, ele vai tomar o crédito de quem tem e vai pagar por isso. E a depender da forma como esse crédito seja tomado, vai ser um crédito muito caro. Verdade. E isso faz com que a pessoa não consiga construir patrimônio nunca, porque ele está o tempo todo pagando juros, pagando para quem antecipou o crédito do dinheiro que ele não tinha. Então, muita atenção nisso. Tome o crédito que você puder pagar com a ferramenta que te custe mais barato, e é isso que a gente está trazendo aqui. Exato. Na inteligência financeira, porque decisões erradas custam muito caro, literalmente. E 99%, tá, pessoal? Vocês estão nos acompanhando aqui. 99% dos casos, eu, enquanto consultor automotivo, que estou realmente no mercado, comprando carro quase todo dia,
99% das ocasiões é tudo por emoção, tá? Onde as pessoas se deixam levar justamente pelo desejo de ter o carro, por aquela questão do status social de ter um carro novo, de ter um carro zero, muitas vezes até pelo assédio da própria loja. Compra, você tem que trocar, você tem que trocar. Então o que o João falou faz todo sentido, tá? Você tem que sempre ter essa ideia de que a emoção tem que ficar sempre em segundo lugar. Vá sempre pela razão. Daniel, chegou mais uma pergunta aqui, deixa eu ler para não deixar o pessoal aqui esperando. Boa. Daniel, em momentos de juros altos, é possível uma pessoa, por exemplo, vender o seu carro, comprar outro via consórcio, pagando uma taxa bem baixa e aplicar o recurso da venda do carro? Essa aplicação, se bem feita, vai render mais do que o custo do crédito do consórcio. O cliente vai gerar dinheiro onde não existiria. Comenta um pouco sobre esse tipo de operação. Esse foi basicamente o exemplo que eu dei aqui, né? Foi. Coincidência. Ele falou nesse instante aqui sobre isso, justamente né? Foi Exato. nesse instante que falou sobre Foi isso exatamente isso. Eu acredito que já esteja respondido, mas é possível sim. Se a pessoa possível, tiver, com certeza. claro, e aí eu reforço a importância de estar assessorado de bons profissionais, porque você tem que entrar num grupo onde você tem um desembolso menor, então tem que ter uma pessoa ali apontando quais grupos são vantajosos. Você tem que ter um assessor competente para poder colocar o recurso que você tinha ali numa aplicação que vai render mais do que o custo do crédito do consórcio. Então, assim, para uma pessoa leiga em investimentos e que não conhece ali bem a ferramenta de consórcio, talvez não seja tão simples fazer, né? Então, ela precisa contar com pessoas que saibam fazer isso, porque senão a possibilidade de lucro vira prejuízo. Segunda pergunta. Em relação a quem tem o dinheiro para pagar o carro à vista, tá? Ainda assim, faz sentido fazer o consórcio, ou seja, pagar a taxa de administração, porque não se, como relata aqui, porque mesmo sendo baixa, o valor final é relevante. É o seguinte, boa pergunta, excelente. O que a gente vai analisar? Tá. Justamente o que o João acabou de falar. Vou comprar à vista. Tá. Eu me descapitalizei, certo? A taxa de administração de um consórcio é muito mais barata que o financiamento. Então, o que é que eu vou fazer? Esse dinheiro meu, por exemplo, em vez de usar 80 mil, eu usei 40 mil reais. Certo. Esses outros 40 mil reais estão me rendendo quanto no mercado financeiro? Se for muito maior do que essa taxa de administração, faz sentido. Porque se for inverso, vamos supor, caramba, o mercado financeiro está guardei esse dinheiro aqui e apliquei. Tá. Esses 40 mil tá me rendendo 0,05 ao mês. E a taxa do consórcio for 0,6 ao mês, já não faz mais sentido. Sim, eu estou perdendo dinheiro. Mas geralmente é inverso. Hoje a taxa de consórcio é o quê? 2,2 ao ano. A gente consegue aplicar mais de 13 pré-fixado, né? Pré-fixado. Risco baixíssimo. Então, risco baixo. Então, olha quanto você está se alavancando financeiramente. Olha o spread, né? Olha o spread que você está ganhando, né? Em vez de, não, comprei à vista. Exato. Não faz sentido. Outro Então, ponto interessante isso que tem que ser analisado. é que a gente está comparando aqui com o mercado financeiro com aplicações corriqueiras, né? Exato. Talvez um CDB, enfim. Coisas básicas do mercado financeiro. Exato, mas de repente o cliente é um empresário e que no negócio dele, com 50, 80, 100 mil reais ali, Ele vai render muito mais. a gente não está falando mais de 13, 14% ao ano, de repente a gente está falando de 30, 35, 40%. Então imagina para um cara desse que ao invés de comprar um carro de 200 mil que ele tinha ali no caixa à vista, ele faz um consórcio, ele dá um lance muito mais baixo e ele ainda fica com o dinheiro no caixa gerando 30%, ao passo que ele está pagando 2 e alguma coisa ao ano de taxa de administração, mais uma correção ali de um valor de referência. Não faz sentido. Eu tenho um exemplo prático de um amigo meu que é empresário, né? A gente conversando, tal, ele falou, não, vou comprar um carro. E pô, bacana, vou comprar como? Eu não vou pagar à vista, 600 mil, o carro do cara. Tá. Ia tirar do caixa da empresa. Eu falei, rapaz... Ele ia tirar a conta do caixa da empresa. Dele, ele falou, rapaz, vamos parar Brasileiro analisar... ama carro, cara, não tem jeito. Brasileiro ama carro. Aí vamos parar a analisar friamente. 600 mil no caixa da sua empresa vai render muito mais dentro do mercado financeiro. Perfeito. Né? Então, por que você investir? Vamos tirar 60% desse valor. Vamos comprar um consórcio. Que esse restante aqui vai estar na sua empresa rendendo muito mais. Quanto é? Aí ele falou, não, eu ganho X. Ele falou, cara, não tinha nem pensado nisso. E outra coisa, é um bem, o carro vai depreciar. Né? Ainda mais carro de luxo, quando ele sai da loja, você sabe muito bem disso, ele perde muito mais valor do que um carro popular. Sim. Por exemplo, você tem dinheiro, um carro de luxo seminovo, um que custa na loja 600 mil, 550, você vai comprar um novo. Você não vai ter um design só de 50 mil. Sim. Concorda? Então ele parou, analisou e falou, rapaz, faz sentido fazer o consórcio. E fez o consórcio. Às vezes é a necessidade de querer ter aquele carro rápido. Eu tenho dinheiro, eu comprei à vista. Né? Então, é essas coisas que a gente tem que estar orientando. Né? Às vezes só falta muito uma orientação. Quando ele botou na ponta do lápis e falou, cara, vamos fazer o consórcio. Eu já tô aqui para sair daqui e já fazer um consórcio. Já tem quero vários sair daqui pra casos, fazer por isso. exemplo, tem gente que faz a carta
pensando em, poxa, se eu for contemplado, eu vou vender essa carta. É possível vender uma carta de crédito contemplada, certo? Sim. Eu A sou depender da suspeito situação. de falar isso. Porque eu faço investimento também, além de estar no mercado financeiro fazendo investimento em renda fixa, renda variável. Sim. Eu tenho uma parte das minhas receitas investida em consórcio. Tá. Né? Como é que funcionaria O ano isso? passado eu tive 5 cartas de carro. Aí eu contemplei 3 o ano passado, com lances baixos. Aí eu revendi essa carta ao mercado, ganhando ágio. Porque às vezes existem um mercado paralelo, regulamentado também, é permitido fazer. Eu tenho uma carta minha contemplada, eu posso te vender. Peraí, Só Daniel. como... Peraí, a cabeça faz um Tem boom mais agora. coisa, vamos Peraí, lá. desde o início, a gente está aqui há quase 50 minutos nesse bate-papo aqui. Primeiro a gente falou que o cliente, o consumidor, ele consegue ter uma segurança dentro do consórcio para comprar o veículo ou a casa, como você mesmo colocou, Exato. até um imóvel. Ele consegue fazer a alavancagem financeira para ele poder ter ali uma rentabilidade. E agora você está dizendo que ele pode também fazer o investimento dentro do mercado financeiro também com Com consórcio? consórcio. Aí um exemplo, você tá com pressa, Tá, né? Aí um exemplo, uma carta minha, contemplei essa carta. Eu pego e te vendo com um ágio. Tudo que eu paguei, eu vou botar um valor a mais Tá. e te refaço essa carta Vou- contemplada para você comprar já o seu bem. Vou Você não tentar precisa dar explicar. lances, não precisa fazer nada disso. Então eu ganhei um ágio nessas 3 cartas. sim. A quarta eu contemplei também. Eu digo, não, agora eu vou ter que trocar o meu carro. Foi o que eu fiz, eu troquei o meu carro. Boa. E hoje, e além de carro, eu tô com mais uma de carro e tinha 4 de imóveis, hoje eu tenho 3, porque uma de imóvel eu contemplei também, Tá. né? Avisei que eu sou sortudo, calma aí. Ele tem as manhas, pessoal. Procura esse homem. Eu contemplei, na época eu paguei R$1.600 em parcela, Sim. eu vendi a carta por 23 mil. Meus 1.600 em 3 meses viraram 23 mil reais. 23 mil. 23 mil reais. Foi de imóvel. Dentro de quanto tempo a janela? 3 meses. Em 3 meses. 3 meses. João, você só falando, hoje, em média, 3 meses, o que alguém consegue tirar esse valor? Se for conservador, 3,5%. Quanto que você É. deu de investimento aí, mais ou menos? 1.600. 1.600 para virar, tá 23 mil. 23 mil. 23 mil. 1.600 dá para virar É, em algum surreal, local? não. Seria uma operação extremamente alavancada com o risco de perder tudo muito alto. Muito alto. Muito alto. Entendeu? Não, aí são coisas assim. Aí Depende de sorte, nesse Depende caso. de sorte nesse Tá. caso. Eu tenho sorte que eu fui contemplado por sorteio no terceiro mês, uma Tá. carta de imóvel, né? Existe um prazo para você vender a carta. Então você tem um plano A. Minhas cartas são plano A, vender a carta. Certo. Só que vai chegar um momento que o que eu paguei não dá para botar um ágio e vender para uma pessoa. Porque a pessoa entra num consórcio tradicional e dá o lance dela. Perfeito. Não faz sentido. Perfeito. Aí qual é o meu objetivo? Aí eu tenho um plano B para um carro, né? Aí é comprar um carro e botar para alugar. Também posso fazer isso. E o imóvel também tem um prazo. Se passar esse prazo de venda, qual é o meu objetivo? Eu posso dar um lance lá na frente para não me descapitalizar 100%. Compro um imóvel, alugo o imóvel, aluguel, paga a minha parcela. Exatamente. Eu começo a criar um patrimônio imobiliário com dinheiro de outras pessoas. Isso é muito inteligente. Entendeu? Muito Sem inteligente. descapitalizar. Sim. Entendeu? Então você já começa a criar um patrimônio com dinheiro de outras pessoas. Aí contemplou, faz Basicamente, outro. se você Contemplou, tiver- faz outro. Você começa Exato. a criar. Se Aí você você vai criar tiver- uma renda passiva Sim. que você não se descapitalizou e alguém está Tá. pagando por você. Se você tiver o dinheiro de dar um lance para contemplar uma carta de crédito de imóvel, você já consegue ter esse imóvel e o aluguel paga o restante do custo do consórcio, muitas vezes. É, quando você der 50%, você só descapitalizou 50%, os outros 50% quem vai pagar é quem? O inquilino. O E inquilino. no final a propriedade é sua. Bacana. Vocês podem começar a entender isso, gente? Vocês podem começar a anotar isso aí, tá? Quer A ver? ideia do É, nosso uma- podcast é justamente esse, é trazer essa ideia para vocês, Esses é trazer insights. essa clareza para vocês. E eu acho muito importante também aproveitar a oportunidade para explicar essa questão do ágio. Por que que o Daniel passou, né, vendeu uma carta de crédito onde ele só tinha pago R$ 1.600 e vendeu por 23. Foi o que a gente acabou de falar. O brasileiro é emocionado e ele quer logo, né? Pressa. Ele tem pressa. Então ele pensou assim, poxa, se eu tô com pressa e eu quero logo, meu caminho é o quê? Financiar. Sim. Se eu financiar, pegar um exemplo, se eu financiar, pegar um número qualquer, 100 mil de novo, fechado. Se eu financiar 100 mil, no final do período eu vou ter, desse financiamento, eu vou pagar, sei lá, 170. Um exemplo qualquer, a depender da taxa que ele consiga. Poxa, Daniel tem uma carta ali de 100 mil, contemplada, Pronta para você comprar o seu que eu vou pagar com a taxa de administração baixinha ali, sem juros. Só a taxa de administração, né, e mais a correção do veículo de referência. Não é melhor eu chegar para Daniel e falar assim, pô, Daniel, tome aqui 23, 25, 28 mil reais aqui na sua mão e me passa dê essa carta contemplada que eu vou ali, pego o carro que eu quero e eu não vou pagar juros. Então,
O ágil vem daí. O ágil vem daí. Você faz a conta do custo que você pagaria no financiamento e você fala, poxa, beleza, eu consigo isso mais barato? Consigo, como consórcio. Ah, não quero esperar, não quero dar lance, carta contemplada. E é tão mais vantajoso que o cliente quer, não só aceita, mas ele quer comprar uma carta contemplada e coloca um ágil de 20, 25, 30, 35 mil. Em cima. Em cima. Esse é um cliente meu que comprou assim, já da minha mão, comprou assim 10 cartas de 200 mil de investimento. Sim. Né, de imóvel. Eu conheço um frotista que tem vários caminhões e para cada caminhão que ele tem rodando, ele já tem um consórcio em paralelo para quando ele for renovar a frota, ele já ter a carta ali bem avançada. E outra coisa, quanto mais tempo passa, mais os lances diminuem, porque as pessoas que têm um valor para dar um lance mais alto e estão mais agoniadas vão saindo. Vão saindo logo. Exato. Então assim, aquela questão que eu falei, poxa, João, só quero o carro daqui a 2, 3 anos, eu não faço agora. Faltando uns 3 meses eu faço. Faça logo. O lance vai diminuir, seu desembolso vai ser menor. E se sair se contemplar, já antecipa até a troca do seu carro. E se sortear, então, Exato. vende. É aquilo que você falou. O cara está se programando. Daqui a um ano eu quero trocar de carro, ou seja, renovar minha frota. Exato. Eu já faço agora essa programação, entre em contato com o meu consultor, o meu operador, ele já vai preparando isso para você, para lá na frente você já conseguir. O que João tocou um assunto bacana é justamente, tem alguns empresários que têm essa visão. Sim. Por quê? Ali é a forma dele ganhar o dinheiro, que é com o caminhão. Que ele tem uma frota, e a frota, ela vai o quê? Vai depreciando. Sim. Né? E tem alguns contratos que eles fazem que o caminhão tem que ter no máximo 5 anos de uso. Isso. Então, se ele não pegar uma parte daquele lucro, já guardar, fazendo um consórcio para trocar e renovando a frota dele, ele vai ter que pegar um financiamento e vai pagar mais caro. Né? Ou então, vai que ele contempla antes, ele pode botar um novo caminhão na empresa dele que já vai gerar uma nova receita que ele não estava esperando. Perfeito. Entendeu? Então são coisas que é planejamento. Sempre planejar. Sempre fazer esse processo. E é entendimento, né, de como funcionam as estratégias. Por exemplo, você não precisa fazer um consórcio para comprar o carro. Ah, meu próximo, poxa, eu tenho um carro de 150 mil, meu próximo eu já vi ali que custa 200, vou fazer uma carta de 200. Não, de repente, poxa, você faz um consórcio só da diferença. Quando você quiser comprar o carro, de repente seu carro já está quitado, você vende seu carro e você entra com a diferença para o carro que você quer através de um consórcio, dando um lance ali só. De repente, até com o dinheiro da venda do seu carro, você paga o lance do consórcio e aí já fica com dinheiro para comprar aquele carro de um patamar que talvez você achasse que nem pudesse. Né? Você tem um carro ali mais popular, que é um SUV maior, já tem um SUV compacto, que é um SUV médio. Então você consegue, através desse tipo de ferramenta, realizar seu sonho. O carro é um sonho, né, para muita gente, ou determinado carro, de uma forma muito mais tranquila, né, acessível. E tem um cliente meu que tem um filho de 15 anos já começou a pagar o consórcio do carro do filho. Interessante. Já está pagando com 15 anos. Já está pagando com 15 anos. Para quando ele chegar ali com 18 já está tem um com o carro na mão. Aí uma coisa interessante do consórcio, que acontece o seguinte, vamos supor, caramba, meu filho fez 16, contemplou a carta, o que é que eu vou fazer? Ele não pode dirigir. Sim. Aí o que é interessante? Regra do Banco Central, o dinheiro obrigatoriamente sai do grupo, né? E ele vai ficar rendendo em torno de 90% de CDI, um rendimento, não é um rendimento normal do mercado, mas tem um rendimento em cima do valor de sua carta. Vamos supor, você pegou uma carta de 100 mil, você já pagou 10 mil reais em parcela. Esse 100 mil sai do grupo e vai ter um rendimento em cima de 100 mil, não dos 10 mil que você pagou. Então ele já fica com aquela carta contemplada, ele pode usar daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, ou ele pode até vender, botar um dinheiro no bolso e comprar uma outra carta, que aconteceu isso com um cliente meu. Ele pode usar essa carta, trocar o carro dele, pegar o dinheiro do carro dele que ele vendeu e aplicar numa outra coisa. Então são mil possibilidades que o consórcio traz que as pessoas não sabem, elas simplesmente não sabem. E estão perdendo dinheiro ou deixando de ganhar dinheiro por causa disso. Além de carro, tem de um cliente meu também, ele comprou para a filha dele tinha 4 anos, comprou um consórcio imobiliário para a filha dele de 4 anos. Aí ele pagou 2 anos e 2 meses, ele contemplou. Ele falou, cara, eu não estava pensando em comprar nada agora, não. Surgiu assim, fui contemplar, e aí, o que é que eu faço? Aí eu digo, você pode comprar um imóvel, aluga, o aluguel já vai pagando a sua parcela, sua filha já vai ter, vai estar tudo no nome dele, claro. Sim. Vai falar que é assim, o nome dele. Ele falou, não, vendeu a carta, ele tinha pago acho que 13 mil reais em parcela, recebeu 37 mil, voltou esse no mercado financeiro e já comprou uma outra carta para a filha dele. Com 6 anos. Então ele já está fazendo... Porque ele falou, cara, eu demorei muito para comprar meu imóvel, eu sei que é difícil comprar. Se eu posso planejar, né? Então existe planejamento até para um carro, para um imóvel, para o que quiser. Boa, que espetáculo. Eu vou fazer mais uma pergunta e aí trazendo para a realidade de vários brasileiros, né? Muitas vezes a pessoa não tem o dinheiro para comprar o carro e usa uma ferramenta que é o que a gente tem discutido aqui, ou consórcio ou financiamento. E aí
muitas vezes o prazo é longo, né? 50 meses, 60 meses, e a pessoa, por alguma questão, precisa ou se desfazer do bem, ou enjoou, quer comprar outro, não atende mais, enfim, cenários que acontecem. A pessoa tem um carro que não atende mais ou que ela não quer mais ter. Está atrelado a um consórcio, está alienado através de um consórcio. Ela conseguiria comprar outro carro através de consórcio, passar o consórcio, precisaria quitar aquele consórcio antes de usar essa ferramenta em outro carro? Como é que funciona isso, Daniel? Boa pergunta. Eu tô com um carro, alienei ele, tá alienado. Eu posso, um exemplo, tudo que eu já paguei, cobrar, João, esse carro meu aqui vale 100 mil, eu vou te cobrar 50 mil, você me paga os 50 mil, vamos fazer uma análise de crédito na administradora, ela aprovando, o carro vai pro seu nome e o saldo do devedor vai todo junto com você. Então, transferi. Eu peguei meus 50 mil. Ou então, eu tenho um outro carro quitado, tem que estar quitado, eu transfiro a garantia. Esse carro está desalienado, eu posso vender ele no mercado financeiro. Pô, muito bacana. Então, Entendeu? na verdade, na prática, né, tanto consórcio quanto financiamento, ou basicamente qualquer tipo de crédito, né, um crédito pessoal, o banco faz quando analisa seu histórico, por exemplo, mas um financiamento ou um consórcio é um crédito que você toma colocando um bem como garantia, o carro ou o imóvel. A partir do momento que você não tem mais aquela garantia, em tese você não estaria com aquele crédito. O banco quer uma garantia, mas você pode tirar a garantia daquele bem e colocar outro bem ali. Substituição de garantia. Perfeito. Isso é permitido. Tá claro. Pode ser substituída. Então, tá errado dizer que se você tem um consórcio e faltam várias prestações e você não consegue quitar, você tá preso àquele bem. Você tem formas de se desvincular dele. Outra coisa importante que você notou, lembrei aqui, é o seguinte, que às vezes, hoje, como o carro tá caro, a gente sabe que o carro realmente tá caro, muito caro, né? Então, antigamente falava-se passagem de consórcio 48 meses, 50 meses. Hoje eu já vi falar em 80, 80, 100 meses. Aí a pessoa fala, caramba, 100 meses pagando um carro? Eu digo, gente, é o seguinte, é melhor você entrar no de 100. Por quê? Às vezes a taxa compensa. Eu te dou um prazo de 100, mas não quer dizer que você tem que ficar com 100. Até a centésima. Porque quando você der o lance, existe a opção de que você manter a parcela, você já está pagando sua parcela, está dentro do seu orçamento, reduzir o prazo. Ou então, manter o prazo reduzindo a parcela. Aí você vai me perguntar, qual é o normal? Eu tenho um palpite. Posso falar? Pode falar. Vamos ver se meu raciocínio está certo. Se não, me corrija, por favor. Mas, já que o consórcio tem uma taxa de administração que é por período, não é por ano, então, imagina, você fez um consórcio para pagar em 100 meses. E aí, o tempo foi passando, você contemplou, enfim, está pagando. E, de repente, ali só faltam 50 meses, está na metade. Se você chega e quita, você pagou em 50 meses, mas pagou aquela taxa de administração que seria a mesma que se você pagasse em 100 meses. Então, não é como um financiamento que você paga, um exemplo, 1.7, 1.8, 1.99 ao mês, né? É aquela coisa que é o período, em um período de anos. Então, tanto faz você que está em 3 anos, 5 anos, 8 anos, você vai pagar a mesma. Então, já que a taxa é a mesma, quanto mais você diluir, melhor. Só que aí tem gente que não convive bem com prestações tão longas, isso é psicológico. Mas se você souber conviver, pega aquele dinheiro que você ia usar para concluir, aplica no mercado, o seu rendimento vai lhe ajudar a pagar a prestação, o carro vai sair mais barato. Foi o exemplo que eu dei de fazer 50 o dinheiro render. Exatamente. A única coisa, só fazendo uma ressalva, é que automaticamente existe uma atualização, como a gente falou desde cedo, para a pessoa não perder o poder de compra. Perfeito. Aí existe uma atualização anual, pode ser de um índice, né? Pode ser do próprio carro, de referência. A referência de um carro novo. Então, essas atualizações elas são anual pelo saldo devedor. Se você antecipar, essas atualizações elas não vão existir mais, porque se você quitou, é um ganhozinho pequeno, mas existe um ganho. A pessoa não pode fazer também. Mas faz mais sentido você pegar esse dinheiro, aplicar no mercado financeiro do que fazer essa quitação. Vamos trazer em números aqui para fechar, acho que fica mais claro para quem estiver assistindo a gente. Imagina o seguinte, você está com dinheiro na mão, inclusive pensando em pagar à vista, ou enfim, ou então quitar um consórcio que já está em andamento, e você chega no mercado e fala, poxa, eu consigo um CDB aqui que paga 14% ao ano, né? Tem que tirar os impostos, enfim, mas 14%. Aí você olha qual o custo do meu consórcio. Poxa, se eu fiz um consórcio longo, 90 meses, 95, 100 meses, talvez a sua taxa de administração esteja ali em 2%, 2 e alguma coisa. Tá, mas eu tenho uma correção de um índice ou de um valor de referência. Poxa, exceto situações atípicas, como foi a pandemia, a crise a ruptura de cadeia, a falta de semicondutores, mas qual é a alta normal de um carro ao ano? Aí tem que puxar o histórico, 5%, 6%, 7%, vamos jogar para cima, 7%. Então se você tem um carro o carro novo, né,
aumenta 7% ao ano, você tem um custo de um consórcio de 2 e pouco, você tem ali menos de 10%, você está aplicando a 14% bruto, mas enfim, que você tire ali os impostos, você fique com um spread de 2, 3%. Sim. Não é legal. Pô, gente, a gente tá falando, vamos falar de 100 mil reais, você tá falando de 2, 3 mil reais a mais por ano. Não é muito, poxa, será que não faz falta? Quem é que gostaria de estar chegando agora no Natal e ter 3 mil reais a mais no bolso? Exatamente. Isso eu tô falando de um carro de 100 mil. Mas poderia ser um carro de 300, de 500, uma casa de 1,5 milhão, 2 milhões. Verdade. Então faz diferença. É um tema que a gente poderia aqui gerar 2, 3 episódios Com aqui, certeza, passar aqui quase o dia todo falando. Inclusive, eu acho que vale mais, viu? A gente trazer o Daniel mais uma vez aqui para poder vir falar com a gente aqui sobre consórcio. Fica à disposição para vir aqui. Enriquecer mais esse bate-papo aqui. Vamos sim, com certeza. Trazer o Daniel com o João Vitor para contar a história dele. Falar junto Fica bacana, histórias reais. A gente está passando um pouco do tempo já, a gente já está estourando aqui o nosso tempo. Agradecer, né, ao Daniel por ter vindo aqui, por ter disponibilizado essa bagagem, dividido isso com a gente. A agenda dele é concorridíssima. Você falou pra mim 10 reuniões no dia. É corridíssimo. Então é uma honra te receber aqui, Daniel. Obrigado pelo esse convite. Ser o primeiro a ser entrevistado aqui de vocês. Muito obrigado mesmo. Vai ser um sucesso. As pessoas precisam ter conhecimento. As pessoas são carentes. Sim. Né? Às vezes tem muita coisa, às vezes, na internet que falam coisas que não tem sentido. Né? A gente está trazendo aqui coisas reais, são fatos reais. Sempre fala, vamos entender o perfil. Nosso objetivo sempre é o quê? É entender. Se eu conseguir te atender, bacana. Como você faz com o seu cliente? Sim. Né? Eu consigo te atender? Não consigo te atender. Perfeito. Eu já vi o Daniel, pessoal, várias vezes falar, olha, não faz sentido você fazer o consórcio, não faça. Faça um financiamento ou faça de outra forma. Eu não vou seguir com esse processo com você porque não faz sentido para você. E é o que a gente mais quer. A gente quer o cliente com a gente... perpetuar com ele. Exatamente, por uma relação de confiança e de longo prazo. A gente não quer empurrar algo que gere uma comissão agora, mas que não seja o melhor para o cliente. Se o cliente confia na gente para tomar as decisões, para ajudá-lo a tomar as decisões, né, mais adequadas, a gente está tranquilo porque o serviço está prestado, o produto a gente vai conseguir também. Exatamente. O mais Eu adequado acredito que quem está em casa vai concordar comigo. Daniel, o patrimônio, e quando a gente fala patrimônio não físico, só casa, carro, quando a gente fala em dinheiro, aquilo é uma coisa muito pessoal para quem tem e ele chegar e dar, né, isso, confiar isso a um consultor, para que o consultor tome conta, diga ali para você, olha, me direcionar, faça isso, não faça aquilo, mas eu quero, não, olha, de forma consultiva, não é melhor fazer aqui, tome esse caminho aqui. Daniel, para quem está em casa, que queira entrar em contato com você, falar com você, até saber mais de tudo que você falou aqui, porque você deixou minha mente aqui, fez um boom aqui. Quem quiser te procurar, quem quiser falar com você, deixa suas redes sociais, seu telefone de contato. Meu telefone de contato é o 719-9695-8755. Tá. E a rede social daniel.j.c.lima. Lima. Aí exatamente. Consegue te encontrar. Consegue encontrar no Instagram. Exatamente. Marcar reuniões também. Marcar reunião, tudo isso aí. Toda disposição. Maravilha. Quiser tirar dúvida, vamos marcar, ou pessoalmente, ou por videoconferência ajudou muito, né? A gente. Na pandemia. Na pandemia, então dá pra fazer. Eu tenho um cliente em São Paulo, eu tenho um cliente no Rio, eu tenho um cliente em outros estados, cliente fora do Brasil também, que compra já pensando em comprar um imóvel quando ele retornar para o Brasil através do consórcio. Sim. Também tem isso. Tem um cliente de fora também. Perfeito. E a gente faz todo... um mundo. O consórcio é um Perfeito. mundo. Todo o acompanhamento, tanto de ver qual grupo mais adequado, a estratégia mais adequada, a estratégia de investimentos em paralelo, né, àquele consórcio que está sendo feito para poder realmente chegar no melhor resultado possível. João, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Você quer deixar alguma coisa, um recado? Quer falar alguma coisa para quem está ali na câmera pra gente? Acho que foi um episódio bem enriquecedor, né? Bacana. Muito obrigado mais uma vez, Daniel, por ter vindo esclarecido. O único recado é: precisamos dar continuidade a esse tema. Vamos marcar outros episódios. Com certeza. Maravilha. Mais uma vez, Daniel, muito obrigado pela presença. Também. Tenha certeza que você vai voltar. Volto com todo prazer. Uma segunda, terceira parte. Gente, para vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado por essa oportunidade. É o primeiro episódio do nosso podcast Carros e Finanças, Consultoria na Prática. A nossa ideia é justamente essa aqui, trazer de uma forma como um bate-papo bem descontraída, sem aquela formalidade, tá? Mas trazer para vocês a ideia de que muito do que é dito no mercado automotivo e no mercado financeiro é mito. Tá? Muita coisa, junto com um consultor automotivo, nós temos 3 consultores aqui, né, que podem trazer para vocês essa clareza e essa segurança de que vocês podem sim estar fazendo, como o Daniel colocou muito bem, investimento,
Tá? Eu mesmo não imaginava que eu poderia pegar consórcio e fazer investimento. Ele já colocou aqui que eu posso até trazer isso para dentro da minha realidade. O João trouxe a questão de alavancar. Eu posso trazer minha questão financeira, fazer investimentos com o consórcio que pode trazer para mim muitos benefícios. Né? Então, assim, a nossa ideia com o podcast é justamente esse, tá? Trazer essa clareza, trazer informações de qualidade para você. Então não perde. Toda semana a gente vai ter conteúdo novo. Em breve a gente vai estar fazendo também alguns episódios ao vivo para trazer essa questão da interatividade com vocês tirarem dúvidas, como as perguntas que chegaram, para a gente poder estar sempre trocando esse bate-papo. Tá? Qualquer dúvida, consulte as nossas redes sociais, estamos à disposição, tanto o João quanto eu. Agora vocês já têm também o contato do Daniel. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, é só nos acionar. Quer deixar alguma coisa? Não. Só um agradecimento, vamos em frente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Beleza, valeu. Um abraço.